Quem são os bem-vindos à Igreja de Bergoglio? Você é bem-vindo à Igreja de Bergoglio? Antes que qualquer católico distraído se apresse a responder enfaticamente que sim, permita-me recomendar-lhe vivamente, pela salvação da sua alma, dar-se a oportunidade de investigar, refletir, meditar e discernir à luz da verdade a sua resposta. Tomemos apenas uns poucos dos muitos exemplos que existem, para ver de forma simples e clara, em primeiro lugar, quem são realmente bem-vindos a esta igreja. Em primeiro lugar, vamos falar de Emma Bonino, feminista radical, ativista de direitos de aborto e abortista italiana, a quem, em repetidas ocasiões, Bergoglio tem louvado publicamente. Continuemos com a freira blasfema, Lúcia Caron, ativista social, em um programa mundano, falando sobre o sexo, e blasfemando contra a Santíssima Virgem Maria, negando o dogma da virgindade perpétua, a encarnação e a redenção. Não pode faltar, nesta curta lista, o já conhecido Cardeal Casper, quem não se cansou em afirmar que os divorciados retornados a casar podem receber a Sagrada Comunhão, levando com isto a viver em estado de pecado mortal a todo aquele que siga a sua diabólica diretriz. Não podemos deixar de mencionar a freira ativista pró-gay, Mônica Astorga Cremona, quem criou uma ONG dedicada ao ativismo gay, fincada pela Diocese de Neuquén e apoiada pelo mesmo Bergoglio. Para concluir, os bispos e cardeais que apoiam o homossexualismo, abortismo, e que são favoráveis ao marxismo e à teologia da libertação. Resumindo, quem são os bem-vindos a esta igreja? Todo aquele que promove a ideologia da nova ordem mundial, ou, dito de outra forma, todo aquele que promove a agenda do demônio, será sempre bem-vindo nesta igreja. Abortistas, blasfemos, apóstatas, ativistas sociais, hereges, ambientalistas, ateus, enfim, todo aquele que não obedece a Deus, sinta-se confortável nela. Agora vamos ver quem não são bem-vindos nesta igreja. Apesar de existirem muitos exemplos, vou mostrar apenas alguns, que têm o mesmo comum denominador, que os levou a serem rejeitados, perseguidos, caluniados, difamados e excomungados desta igreja do Bergoglio. Vamos começar com o Dr. José Galati, diretor do canal Teleamiga na Colômbia, soldado valente de Jesus Cristo, que sabe não só anunciar, mas também denunciar, e neste caso em particular, teve a coragem de vir denunciando, justamente, a falsa doutrina, o falso evangelho, e toda a escuridão, que a igreja chefiada por Bergoglio vem espalhando, dia após dia. Continuemos com o padre Stefano Maria Manelli, fundador dos frades franciscanos da Imaculada Comunidade Religiosa, que possui uma verdadeira e sólida formação católica, a qual, apoiada por Bento XVI, determinou celebrar a liturgia ao rito tradicional, mesmo que contava com muitas vocações, porque, não só não foi bem-vindo, mas até chegou a ser perseguido e caluniado por essa falsa igreja. Como não mencionar o Dom Alessandro Minutella, quem sendo pároco da paróquia de São Bosco, em Palermo, Itália, se afadigava, dia após dia, em alimentar as suas ovelhas, com sólidas, profundas e edificantes catequeses católicas. Padre, apaixonado pela Eucaristia, sempre disposto a defender, amar e guardar tão alto sacramento, cujo ardente coração pôde ser capaz de acender em suas ovelhas verdadeiros anseios de amar o Senhor, oculto na hóstia sagrada. O que fez este grande padre, para ser removido da sua paróquia e ser punido ad divinis, ou seja, que fez para não ser bem-vindo pela falsa igreja? A única razão que acendeu a fúria de Satanás
para retirá-lo do meio, foi ser um sacerdote, conforme o coração de Jesus Cristo, buscando a todo momento, só a salvação das almas. Poderíamos dizer muitas coisas, para concluir, no entanto, podemos resumir, dizendo simplesmente, que nenhum católico é bem-vindo, na igreja que se levanta hoje em dia, em Roma. Simplesmente, porque a igreja que vemos em Roma, não é a igreja católica, mas sim uma falsa igreja. Se, apesar de tudo, você continua dizendo pertencer a ela, é porque você apostou da fé católica. E assim como os exemplos que temos citado, você é a favor do aborto, impingir os direitos dos gays. Você apoia que os divorciados retornados a casar comunguem. Você se torna fácil blasfêmia contra a Santíssima Virgem Maria. Não obedece a Deus. Em poucas palavras, você trabalha para a agenda demoníaca da nova ordem mundial, e deixando de obedecer a Deus, você começou a obedecer a Satanás. Se, pelo contrário, você não concorda com o anterior, e quer continuar a pertencer à Igreja Católica, você deve desistir dessa falsa igreja, e se juntar apenas a Jesus Cristo. Em Bento XVI, a Igreja Católica será composta apenas por um pequeno resto, que, sendo fiel a Jesus Cristo, esteja disposta a desistir desta falsa igreja, para viver, guardar e defender o depósito da fé. Não tenha medo, quando te disserem que se você não obedece a Bergoglio, você está excomungado. Não se esqueça que são eles que, tendo apostatados da fé, e saíram dela, e agora constroem uma falsa igreja. A Igreja Católica está escondida em Pedro, Bento XVI, e em todos aqueles que, vivendo em santidade e justiça, vivam, guarda e defendam os ensinamentos bimilenários de Jesus Cristo, contrárias totalmente aos que o falso Papa Bergoglio está impondo na sua falsa igreja. Que o Espírito Santo ilumine os corações daqueles que não conseguiram ver que Roma perdeu a fé e, em breve, se tornará a sede do Anticristo, tal como a Santíssima Virgem Maria avisou em La Salette. E aos que, desde a nossa pequenez, desejamos ser fiéis e verdadeiros ao nosso Senhor Jesus Cristo na sua verdadeira igreja, o Senhor nos conceda, por intercessão de nossa Mãe, a graça de perseverar até o fim. Agradeço a Deus por não ser bem-vindo na falsa igreja de Bergoglio, porque eu sou católico. E você?